Pessoal, boa tarde. Conforme combinado, então, eu vou fazer a gravação do que eu queria ter comentado com vocês hoje, né? Hoje, dia 24/6, em sala de aula. Gostaria de conversar sobre essa lista de exercício. Ela foi postada no SIGA, mais especificamente aqui, ó, nessa data. Vocês podem encontrar ela aqui, ó, Noções Básicas de Metrologia, no dia 16/6/2021. Lá a gente tem exercícios de metrologia, tá? Dentro desse arquivo, vocês puderam encontrar 8 questões sobre o tema. A primeira delas fala assim: a figura abaixo mostra a exatidão e precisão, utilizando a distribuição de dardos como modelo. Após a análise das ilustrações abaixo, identifique os dardos que indicam uma baixa exatidão e uma alta precisão. Nós havíamos conversado sobre esse tema e conversamos sobre o que seria exatidão e o que seria a precisão. Então, quando eu tenho, por exemplo, dados precisos, significa que eu tenho dados que estão muito próximos uns dos outros, né? A gente havia comentado sobre isso. Então, por exemplo, eu cheguei até a dar um exemplo, pH. Vamos imaginar que algum de vocês está fazendo análise de pH, e os valores obtidos foram 8, 8,2 e 8,3. Esses valores, eles estão precisos. Por que eles estão precisos? Porque eles estão próximos uns dos outros. Agora, esse valor, ele é exato? Para mim saber se esse valor ele é exato, eu preciso saber o quão distante ele está do valor real, tá? Imaginemos que o pH real dessa situação seja 6. Então, esses valores, eles estão precisos, mas eles não estão exatos. Por quê? Porque eles estão longe do valor real, do valor ideal. Então, vejam, de novo a pergunta. Após a análise das ilustrações abaixo, identifique os dardos que indicam uma baixa exatidão e uma alta precisão. Então, olha só, analisando primeira figura aqui, a gente consegue verificar que existe um distanciamento entre esses resultados, tanto é que eles não estão próximos uns dos outros, e além disso, eles estão dispersos, né? Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de dados que não são precisos e que não são exatos, ok? Eles estão distantes do alvo e eles estão todos dispersos. Então, aqui eu não tenho exatidão e eu não tenho precisão. B. Na B, eu tenho as duas situações. Eu tenho exatidão e eu tenho precisão. Por quê? Porque esses dados eles estão próximos uns dos outros. E eles estão exatos, que eles estão próximos do valor real e estão precisos, próximos uns dos outros. Então, aqui eu tenho, aqui, ó, só para revisar, né, aqui não exato, né, e aqui não preciso, tá? Aqui eu tenho exatidão e eu tenho precisão, tá? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de dados que eles estão... Aqui eu não tenho precisão nenhuma, porque também estão todos dispersos ao redor desse alvo todo, e também estão longe do valor exato. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho valores que não são exatos e não são precisos, né? Porque eles estão distantes uns dos outros. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de dados que são precisos, tem uma alta precisão, parecido com esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Mas eles são exatos? Não, eles estão longe do alvo. Então, esses dados, eles são precisos, mas eles são não exatos, tá bom? Resposta correta dessa questão, letra D. 2. Qual o número de algarismos significativos das seguintes medições? Gente, a gente havia comentado, né? E eu não vou fazer todos, né? Fazer alguns deles. Vocês lembram que sempre quando eu tenho os zeros, tá? E eles vêm antes dos números, eu não conto eles como algarismo significativo, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho 2 algarismos significativos, tá? Para a letra A, 0,056.
Para a letra B, eu tenho 3 algarismos significativos. Para a letra C, eu não vou contar nada. Isso aqui, ó, não me interessa. Os zeros que vêm antes do número, eu desconto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 significativos. Tudo bem? Tá? Ó, aqui, o que que eu tenho? Isso aqui é uma notação de 10. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Que eu colocar 4 zeros. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 5,666 vezes 0,0001, tá? É a mesma coisa, tá bom? Se eu fizer esta multiplicação aqui, eu vou chegar no quê, tá? Deixa eu só fazer aqui rapidinho, usar aqui a calculadora para mim não me perder, tá? Para mostrar para vocês. Então, o que eu tenho? Eu tenho 5,600 vezes 0,0001, tá? Aqui eu fico com 0,0056, tá? Neste caso aqui, eu tenho 2 algarismos significativos, tá bom? Apenas 2. Então, é interessante verificar o que que significa, tá, essa potência de 10 aí, tá? O que que ela tá querendo me dizer? Às vezes, para mim, não ter que colocar aquele monte de zero na frente do 1, eu uso a potência de 10. Isso é bem comum na química. Aqui eu tenho quantos significados? Opa, então só aqui para mim anotar, eu tenho 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 significativos, porque os zeros depois do número contam. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5. E assim por diante, tá bom? Tudo bem? Ó, aqui o que vale é a mesma coisa, só presta atenção no seguinte, esse 3 aqui, ó, aqui você tem que fazer essa multiplicação e ver o que que dá o resultado dessa multiplicação, né, que ficou um pouquinho distante, tá, mas é 103, ver o que que dá o resultado dessa multiplicação, tá, para averiguar o número de algarismos significativos, certo? 3. Resolva as equações envolvendo o número de algarismos significativos. Aqui eu vou resolver uma delas, vou resolver essa daqui. A gente já tinha conversado que a gente faz a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão do mesmo jeito, né? Nesse caso aqui eu tenho 0,0080, 1,3226. 1,3226. Deixa eu só conferir, tá? Deixa eu só conferir. 0,0089 vezes 1,326, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 0,0118. 0,0118. Então, neste caso aqui, tá? Claro que isso aqui dá uma dízima, né? Ó, dá um valor assim, dá uma dízima. Aqui eu tenho 2 algarismos significativos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso arredondar esse cara para que ele fique com 2 algarismos significativos, tá? Então, eu vou arredondar para essas duas casas aqui. Como que vem depois do 1? É um valor, é um número, que é 8, e é um número maior que 5. Aqui eu vou arredondar para 0,012, tá? É assim que eu vou representar. Então, lembra que eu sempre vou arredondar o resultado final de acordo com o número que tiver o menor número de algarismos significativos. 4. Complete os itens abaixo. Ao se arredondar 2,14 para uma casa decimal, obtém-se. O que que você vai obter daqui, né? Bom, lembra que aqui eu até coloquei esse outro esquema aqui embaixo para a gente revisar, né? Essa aqui é as unidades de milhar, centena. Aqui a casa decimal, ela se refere a uma casa depois da vírgula. Então é o que ele está querendo dizer aqui. Ele quer que a gente arredonde para até uma casa depois da vírgula, este valor aqui. Vou passar ele aqui para baixo, tá bom? Ó, então eu tenho 2,14 e eu preciso arredondar ele, tá? Bom, como é que eu vou arredondar? Eu tenho que arredondar para uma casa depois da vírgula, tá? Então, neste caso aqui, eu olho para esse 1, vejo o que vem depois. Como que vem depois? É menor que 5, né? Eu vou simplesmente manter ele como 2,1. E da mesma forma para os demais itens, certo?
5. Faça os arredondamentos abaixo para duas casas decimais. Gente, o que, que são duas casas, tá, decimais, tá? Então, opa, voltando para cá, voltando para o 5, tá? Duas casas decimais, então, a gente vai fazer duas casas após a vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o 15,4852. Eu vou precisar fazer esse arredondamento para duas casas após a vírgula. Então, eu fico aqui com 15, vírgula. Eu olho para o que vem depois do que eu quero arredondar, tá? Eu olho para depois do 8, tá? Se o que vem depois do 8 é 5, eu preciso olhar, tá, para o que está antes do 5. Se o que vem antes do 5, de acordo com a regra do arredondamento, lembra? Ó, manter o último algarismo significativo, então a gente mantém caso ele seja par. E a gente adiciona uma unidade caso ele seja ímpar. Tá vendo aqui, ó, que o que vem antes do 5 é o 8, tá? O que vem antes do 5 é o 8. Então, nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou manter. Então, o meu arredondamento aqui vai ser 15,48. Aqui, da mesma forma, né? Eu vou arredondar para dois dígitos. Então, aqui vai ficar 25,30 e o quê? Eu olho para o 2. O que vem depois do 2 é maior que 5, então 33. Vou ter que aumentar uma unidade. Aqui eu vou arredondar como 18,03, né? O que vem depois do 3 é menor que 1, é 0, então mantém. Aqui eu tenho 15, agora olha só, 99, tá? Eu vou arredondar para duas casas. O que vem depois do 9 é menor do que 5, então aqui fica 15,99 mesmo, e assim por diante, tá? Levando em consideração essa regrinha quando depois vier o número, depois que vier o número na qual eu quero arredondar o 5. Em uma pesquisa sobre o tempo em minutos gastos por crianças para resolver um teste psicológico, observa-se os seguintes dados. Faça os arredondamentos para uma casa decimal. Então, ele quer que arredonda para uma casa depois da vírgula. E aí, você vai fazer os mesmos arredondamentos que a gente fez aqui, levando em consideração as regras, né, já ponderadas para vocês na aula passada. Explica a diferença entre exatidão e precisão. Então, nesse caso aqui, você vai esclarecer na letra A, né, qual é a diferença entre esses dois temas, né? A gente sabe, então, que exatidão é aquilo mais próximo do valor real e precisão é a proximidade entre as medidas que são analisadas. Aqui, um bom jeito de explicar isso aqui é através de uma imagem. Aquela imagem dos dardos lá, ela é fantástica, porque uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras, né? Não é isso que dizem, né? E aqui, gente, o que é moda e mediana? Isso aqui vocês veem com mais propriedade na parte da bioestatística, tá? Mas a gente só dá uma pinceladinha aqui na metrologia. E eu sei que vocês têm também isso aí no ensino médio, né? Mas o que a gente observa, né? A média, tá? A média é quando eu tenho um conjunto de valores, eu somo eles e divido pelo número, né? Pelo número de algarismos que eu tenho. Vamos imaginar o seguinte, que algum de vocês, lembra aquele exemplo lá de medida de pH? Normalmente, quando a gente faz a medida de pH de algum sistema, de algum corpo d'água, a gente normalmente faz a medida em triplicata. Então, vamos imaginar que, sei lá, o Christian, alguém de vocês, mediu, de novo, 8, mediu 8,5 e mediu 9,1, vamos supor, tá? Essas aqui foram as medidas que ele obteve. Bom, como é que eu vou expressar o valor final disso? Eu posso fazer uma média entre esses valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 8 mais 8,5 mais 9,1, dividido por 3. É a mesma média que a gente usa na escola, né? Então, por exemplo, vamos supor que vocês têm lá no semestre, vocês têm 4 provas. Então, o valor final, a média final, vai ser a média dessas quatro provas, ou seja, o valor, a nota dessas provas, dividido pelo número das provas. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho 8 mais o 8,5 mais o 9,1. Aqui, eu somo 25,6. Depois eu divido esse valor por 3. Dividido por 3, aí eu vou ter aqui 8,53, né? Dá uma dízima, 8,53333. Ó,
essa é a minha média. Então, a minha média foi 8,53, tá? Bom, essa é a minha média, certo? É o que a gente chama de média aritmética, tá? E aí, o que que acontece? A mediana, tá? Ó, se a quantidade de elementos for ímpar, o que que eu posso fazer? Vamos imaginar o seguinte, que ao invés de eu fazer uma média, eu faça uma mediana, ou seja, ao invés do Christian fazer uma média desses resultados, ele pode fazer uma mediana. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que ele fez 4 medidas, tá? E a terceira medida dele também deu 8,5, tá? Então, o que a gente faz, né, nesse caso aqui? Ó, se a quantidade de elementos for ímpar, né, então a mediana é o centro, e se a quantidade de elementos for par, se faz a média. Então, se o Christian tira 4 medidas, o que ele pode fazer é tirar a média dessas duas medidas centrais, tá? Que nesse caso dá 8,5, né? Porque fica 8,5 mais 8,5 dividido por 2 vai dar 8,5. Tá? É isso que a gente chama de mediana, é o valor central, tá? Desconsiderando as outras medidas que são mais discrepantes, ok? E aqui, gente, é a mesma coisa, né? Você vai calcular a média, que é a média aritmética, ou seja, vai somar todos esses valores aqui e dividir pelo número deles. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai somar eles, e divide por 8. E aí você vai ter a média. Para obter a mediana, você vai precisar colocar tudo isso, né? Porque aqui, na verdade, já tá até simples, porque já está mostrando aqui para nós na forma crescente. Então, o que a gente faz? Para mim ter, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Eu tenho um número par. Então, eu observo ali a medida central. Eu vou lá na medida central, ó, tá vendo? Eu pego bem aqui, eu pego o cerne, tá? O meio, o miolo. E tiro uma média entre esses dois valores. Então, a minha mediana vai ser a média entre esses dois valores. Nesse caso aqui, vai ser o 5,5 mais o 6 dividido por 2. Essa vai ser a minha mediana nesse caso. E a moda, tá? A moda, ela sempre acontece, tá? Considerando aqueles elementos que mais se repetem. Então, vamos imaginar que aqui, nesse caso, eu tivesse 5,5 aparecendo ali no meio. Então, neste caso, esta seria a opção para tirar dúvidas em relação a esse tema e a gente conversa melhor aí sobre isso, né, e esclarece aí na semana que vem, ok? Obrigada, um abraço.